Olá, muito boa noite, tarde ou dia para você que tá aí assistindo essa prévia do que vai ser a live de hoje. Já te adianto que vai ser uma live incrível, então vai direto pro Instagram do Arte Mundana e corre e assiste ela inteira na íntegra. Ela tá lá, salva, prontinha, te esperando. Vai lá assistir, eu sei que você quer assistir. Vai lá assistir. Vai lá assistir. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de Pride Week. É mais uma semana do orgulho LGBTQIA+, aqui do Grupo Arte Mundana. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Espero mais uma galerinha entrar para eu começar a falar sobre o projeto, para quem ainda não conhece. Boa noite, Wally. Boa noite, Vini. Muito boa noite. Espera a galera entrar, já tô em contato com a Isa, daqui a pouquinho ela já tá aqui com a gente. A gente começar mais essa live bafônica, mulher. Que não vai ser pouco. Bem, eu vou começando a apresentar o projeto, o Grupo Arte Mundana, para quem ainda não conhece, para quem ainda tá começando a acompanhar os nossos vídeos, acompanhar nossos conteúdos por agora. Nós somos um projeto de extensão do Instituto Federal de São Paulo e nós atuamos com cultura e arte para todo o público interno e externo ao Instituto Federal. Somos um projeto sem fins lucrativos, então todos os nossos eventos são de forma gratuita e agora na pandemia está se limitando a todos os nossos eventos à forma remota, né? Que é o que a gente está podendo fazer, que é o nosso rolê por agora. Eu vou esperar mais uma galera entrar e daqui a pouquinho a gente já vai começar a nossa live incrível com a Isa. Daqui a pouquinho ela já tá aqui com a gente. Vamos falar sobre narrativas trans, ocupando espaços de poder. É só mais uma live para calentar essa nossa semana que vai ser incrível. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então, se você ainda não é seguidor do Grupo Arte Mundana, começa a seguir agora e já acompanha nossos conteúdos que não são nada ruins. Inclusive, são muito bons e vocês vão amar, eu tenho certeza disso. Aqui em contato com a Isa, daqui a pouquinho ela já tá entrando. Bem, essa nossa semana, ela foi concebida no ano passado, ela se chama Semana do Orgulho, no inglês Pride Week. Ela acontece todos os anos agora, desde o ano passado, sempre na Semana do Orgulho LGBTQIA+, que esse ano vai ser no dia 28, na próxima segunda-feira. Então, para começar essa semana, para começar a nossa Semana do Orgulho, a gente falou sobre muita coisa, sobre muitas pessoas importantes do movimento LGBTQIA+, e eu vou citar aqui agora um pouco da nossa trajetória até aqui. Essa semana a gente começou com o dia 14 com a live com o Lux, a live chamada Estranhar o Passado, Perspectivas da Memória LGBTQIA+, foi uma live incrível. Te convido para assistir, se você ainda não assistiu, a Nath está aqui comentando. Ela que apresentou, inclusive, foi uma live incrível. Assistam, corram lá no nosso Instagram e assistam. No dia 22, hoje, a gente vai ter a Isa aqui, que já solicitou, daqui a pouquinho eu te chamo, Isa, para falar sobre narrativas trans, ocupando espaços de poder. No dia 25, teremos a live com João Felipe, representação política LGBTQIA+. No dia 26, teremos uma live híbrida, que vai ser uma live meio papo e meio música com o Gaê. Vai se chamar Música Positiva. Gaê, ele é um cantor que é ativista do movimento do HIV e da AIDS aqui em São Paulo. E ele vai falar sobre o assunto assim, de forma aberta com a gente vai comentar bastante sobre isso. Então, se você tem dúvidas, se você tem questionamentos e perguntas, venham nessa live e em todas as lives que vocês vão abrir a caixinha de perguntas aqui no final e a gente vai falar sobre esses assuntos que todo mundo quer saber, mas ninguém pergunta. E no dia 27, para encerrar a nossa live, a gente vai falar sobre uma arte, uma coisa além. Aquela live artística que todo mundo gosta, que sempre no finalzinho a gente vai comemorar o nosso dia do orgulho, que é o dia 28. Bem, agora já apresentando o nosso projeto, já apresentando como está sendo a nossa semana, eu vou convidar ela que vai entrar aqui com a gente. Vamos falar sobre narrativas trans, ocupando espaços de poder. Mas o que seria isso, Guilherme? O que seria isso, Isa?
Daqui a pouquinho a Isa vai estar aqui com a gente e vai falar sobre esses assuntos incríveis. Muito boa noite, Isa. Olá, boa Como noite. você tá, meu amor? Eu tô bem, tô aqui em casa, né? Hoje foi um dia bem preparativo para hoje, então me Maravilhoso. concentrei, Eu tô falando com a Isa me desde cedo, e preparei para desde isso. cedo ela tá se preparando, tá, gente? Ela tá igual a mim, assim, super ansiosa pra essa live, né, amor? Sim, sim, estou. Ô, Isa, você se apresenta ou você quer que eu te apresente? Se apresente aí, conta pro povo que não te conhece quem é você. Perfeito. Então vamos lá. Eu me chamo Isabela Monteiro da Luz, tenho 45 anos, resido em São Paulo já há 25 anos. Sou natural de Guarulhos, mas morei 12 anos em Recife, Pernambuco, antes de voltar para cá. Aí voltei para cá com 20 anos e desde então estou aqui. Fiquei um tempo também na Alemanha, que já é outra história, mas em São Paulo já tenho um tempo aqui e sou cabeleireira, também profissional da área da beleza. Trabalho com articulações sociais aqui em São Paulo, na Luz, né, com a Uniafo Brasil. E sou modelo vivo do Sesc do Brasil, fui chamada também para fazer esse trabalho, executo ele também. Conheço um pouco também de alguns sinais, de mudo surdo, sou intérprete de sinais e aprendi algumas línguas nesse decorrer da vida e dessa história que a gente tem que viver nesse planeta maravilhoso, né? Exatamente. A gente vai falar sobre isso tudo, Isa, sobre todas as suas vivências e sobre também a sua ocupação dos seus espaços de poder, que é muito importante. A gente Sim, vai falar sobre essas ocupações, Isa. Eu queria que você falasse sim, um pouco claro. do seu ingresso na universidade, que é esse assunto que está sendo bafônico. Eu conheci a Isa, gente, ela já chegando, falando da universidade dela, super feliz, e eu super feliz com ela, e a gente se entrosou a partir daí, né, Isa? Sim, sim, verdade. Então, a faculdade para mim está sendo algo muito, muito importante, por vários fatores, né? Pelo fato, principalmente, de ser uma mulher trans e estar em visibilidade para as outras meninas e contemplarem a possibilidade disso. Né? E a história da faculdade é muito interessante, porque eu sempre fui uma cientista, mesmo trabalhando na área do cabelo, eu sempre tive muita ideia e sempre falava do fio com tanta veemência, né, dos produtos, então eu sempre percebi que eu tinha algo no conhecimento muito forte. Mas como nós sabemos a história dos corpos trans aqui em São Paulo, e no Brasil e no mundo, a dificuldade que a gente tem para esses acessos, né? Como eles são dificultosos, como a democracia, na verdade, atrapalha toda essa chegada da gente até lá. Então, através de uma amiga Leda, ela me apresentou a Mai, que é uma das articuladoras também lá da Luz, e ela me ofereceu conhecer a Uniafro e os cursinhos preparatórios de universidade que tinha para isso. Comecei a participar das reuniões, comecei a participar de todos os cursos que havia, né, e fui me inteirando de toda a informação que eles tinham sobre os corpos negros, trans, LGBTQIA+, e qualquer pessoa que estava em vulnerabilidade. E nisso eu fui percebendo a necessidade, realmente, eu com todo esse vulcão de inteligência que eu já tinha, de outras formações, como um salão, como outras coisas que eu fazia, por que não estar na faculdade? Foi quando isso começou a criar dentro de mim esse desejo de estar fazendo essa representação. Comecei com os cursinhos populares que a Uniafro oferece, que hoje a gente tem, né, um grupo virtual onde ajuda todas as pessoas que saem do ensino médio para começar a entrar na faculdade. É uma equipe de professores que são todos também formados, que já passaram por várias vezes em teste de Enem, então nos prepara para isso, para a gente fazer a prova e conseguir tirar uma boa nota. E aí o ano passado eu fiz isso, né? Como teve uma cota baixa, devido foi poucas pessoas para entrarem no Enem, eu fiz parte mesmo assim, aquele dilema devido à Covid que a gente está enfrentando, mas eu consegui tirar uma boa nota e com essa nota eu consegui uma vaga para mulher trans na UFSB, lá na Bahia. Que E estou muito incrível, fico muito feliz por feliz. isso, né? Porque é uma conquista que todas nós mulheres Exato. trans ou qualquer ser humano no planeta precisa ter de acesso ao conhecimento, né? Exatamente, eu tenho certeza que essa conquista deve ter mudado o seu rumo de visão, deve ter mudado muita coisa na sua vida e ter sido muito importante para você também, Isa. Sim, Eu quero saber de sim. você também o seu processo até chegar aí, porque eu sei que a gente conversou hoje durante o dia, você me contou sobre a sua vivência como corpo trans, como mulher trans no nosso mundo, né, atual, de como você foi parar na Sim, Alemanha, que é uma história bem longa, e depois que você veio da Alemanha, todo esse processo todo,
para você estar hoje Sim, ocupando esses seus espaços, que são os seus espaços de sim. poder. Sim, sim, é bem. Nossa, dá para escrever um livro, né? Eu falo às vezes para as pessoas, se um dia eu for escrever algo sobre a minha história de existência como corpo trans no planeta, a gente tem que fazer um best-selling, né? Um Harry Potter, porque é muita coisa, é muita coisa. Já inicia que eu nasço numa família evangélica. E aí já meu corpo entra em crise, porque você não entende que você tem que performar algo que o outro quer por causa da igreja, toda aquela militância. No período da igreja foi complicado, porque meus pais eram completamente evangélicos, então não tinha como eu conseguir sair daquela conduta para ser amada. Então, como corpo que precisa ser amado e está no local onde que você tem que ser amado e não é, porque você performa diferente, é bem complicado, né? Mas acredito que é nesse local que a gente aprende a ter percepções da vida, ter percepções de como vencer lá fora, né? Porque se você precisa vencer ali dentro da onde você tinha que ser amada, então imagina como tem que ser lá fora. Então acredito que essa performance também é importante, a gente precisa passar por isso. E logo então, foi quando eu cheguei em São Paulo, com 21 anos, e eu tive a necessidade de fazer a transição. Me entendia como mulher trans, já tinha entendido que a igreja não era o meu local de fala, né? Que é melhor falar assim, e que tinha muita coisa distorcida, e eu então fui atrás do conhecimento. Como eu sempre busquei conhecimento, eu falei, vamos ver o que tem atrás do conhecimento. E foi quando eu tive a ideia de fazer a transição, e eu fiquei sabendo que existiam pessoas que levavam a gente para fora do Brasil para que a gente pudesse ficar lá um tempo, ou trabalhando como cabeleireira, ou fazendo prostituição, que é o que realmente eles oferecem para a gente para os nossos corpos. E eu sou uma pessoa que eu tenho 45 anos, então isso tem quase 23 anos atrás, né, que aconteceu comigo. E nisso eu fui atrás para buscar, para saber como que eu faria, e encontrei alguns amigos que me disseram que eles levavam a gente para a Alemanha e que lá eles faziam toda a preparação do rosto, colocava silicone, e a dívida que você tinha, você pagaria para a moça, que seria a cafetina lá do local, do país, até você fazer a dívida, você volta para o Brasil. Mas assim, quando aconteceu depois o fato que eu tive que dar os meus documentos, eles faziam o meu passaporte, me deram dinheiro para fazer compra de roupas, então você já fica com a dívida com eles, e quando chegou o dia para eu fazer a viagem, eles começaram a atrasar um dia, 2 dias, meus amigos começaram preocupados, mas eu, na minha ansiedade de como eu sair da igreja, eu não podia pedir ajuda para o povo da igreja, porque eles não iam deixar eu me transformar em uma mulher. Então, a minha ansiedade, né, se tornou até um suicídio, porque eu queria fazer aquilo de qualquer forma. E quando eu fui ver, chegaram 2 pessoas no hotel onde eles me deixaram hospedado, e eles pediram para eu levar uma encomenda. E essa encomenda era simplesmente droga. E eu fiquei desesperada dentro do hotel, não Isso sabia o que aqui no fazer. Brasil, ainda, antes Isso de aqui no Brasil. Isso aqui no Brasil. E aí eu fiquei desesperada, tive que engolir aquelas cápsulas, engoli com 54 cápsulas, e eles fazem uma. Comigo foi assim, eu não sei se com todas as meninas eles fazem assim. Eu descobri depois que eu era uma mula que tinha que morrer, que enquanto eu estivesse passando mal, porque as drogas estavam abertas, que realmente era para acontecer uma morte. Então, enquanto uma morre, as outras passam com as encomendas, porque tem várias outras meninas, não seria eu sozinha naquele avião. É uma encomenda grande, então. E eu não sabia de nada disso, era inocente, não tinha ideia de máfia, não tinha ideia com droga, não tinha contato com droga, eu tinha saído da igreja. Então, meu corpo estava completamente limpo, não bebia. Não... Então, quando a droga entrou em mim aberta, com 8 horas de voo, eu já estava passando mal, tendo primeiras crises. E aí eu pedi ajuda para uma moça que estava ao lado do voo, pedi para que ela eu escrevi um bilhete para ela e pedi para entregar para o moço, porque eu estava já passando mal, eu já tinha ido ao banheiro 2, 3 vezes, eu tinha vomitado algumas cápsulas, comecei a sentir meu estômago corroer muito, e nisso a menina levou esse bilhete, e a aeromoça veio falar comigo, e me levou até o comandante. Eu contei que tinha acontecido, né, que eu estava com droga, que eu tinha pedido somente para se tornar uma menina e que de repente me colocaram em uma furada e que eu estava ali desesperada. O comandante não deixou mais eu voltar para o assento, já me deixou ali, me deram antídoto porque eu comecei a ter overdose, ali mesmo no avião.
até chegar em Frankfurt. Aí quando chegou em Frankfurt, aí eu fui a primeira a sair, né, porque como estava com droga, fui parar no hospital, então eu consegui colocar 34 cápsulas para fora e 17 ficaram no meu corpo. E aí tive que fazer uma abertura, eu tenho uma abertura de 30 centímetros na minha barriga, eu perdi 6 metros de intestino delgado e grosso, e fiquei em coma 16 dias, sem pai, sem mãe, sem ninguém na Alemanha. Até quando eu acordei do coma, eu achei que eu estava na glória, né? Porque eu tinha saído da igreja, né? O povo falando alemão, eu falei, já estão falando línguas estranhas, glória a Deus, acertei, tô no céu, né? Deu tudo certo. Meu Deus do céu, Mas, amiga. mas apenas estava começando, não tinha... Estava apenas só começando todo o início. E daí eu descobri que eu tinha passado por tudo isso, que a Alemanha tinha me levado para esse local para poder fazer a minha recuperação e que tinha prendido alguns ladrões, porque foi pego, como eu falei, né? O comandante anunciou para toda a Alemanha e a Alemanha anunciou para toda a Europa. Então as pessoas que estavam comigo no avião foram detidas, retornaram para o Brasil, deixaram a droga no país. As pessoas foram presas e eu fui dada como morta para que não houvesse nada até a minha audiência, que eu ia ter que ter uma audiência porque eu entrei num país com droga, né? Quando eu contei o meu relato, eles viram que era uma mula e perguntaram se eu queria continuar no país, estudando ou trabalhando. Minha mãe, como ficou com medo de eu voltar para o Brasil, devido a todo esse acontecido, de eu ter entregue algumas pessoas, e eu fiquei na Alemanha por um tempo de 6, 7 anos lá. Aí foi onde eu aprendi o alemão, aprendi algumas línguas, e aí voltei para o Brasil em 2009 e estou aqui de volta. Mulher, E foi isso que aconteceu. eu tô sem E ar é aqui. isso que acontece com os corpos das meninas trans. Aqui no Brasil acontecem também com as meninas que moram em outros estados. Não acontece nesse formato, mas acontece num formato qual que eles anunciam que em São Paulo dá dinheiro, elas podem vir aqui fazer o corpo, o rosto, né? Elas vêm, ficam presas também na casa de algum movimento que cafetinas criam, onde elas têm que pagar aquele aluguel, viver naquele lugar, fazem o corpo delas, né, fazem a montação que elas falam, e esses corpos também ficam presos na mão dessa cafetina, porque essa dívida ela nunca acaba. Então elas também ficam presas. É um modelo diferente aqui em São Paulo que acontece, mas também existe. É tanto que quando a gente trabalha com a Casa Florescer, né, a Uniapo Brasil, como a gente tem uma parceria, a gente tem relato dessas meninas que saem dessas casas, corridas ou fugindo de outras trans, porque elas são mandadas pelas cafetinas para que elas paguem a dívida ou para que elas fiquem ali como escravas, né, com esses corpos trabalhando. Mas isso acontece por quê? Porque nós não temos uma assistência social tão não precisa para que esses corpos tenham trabalho, tenham estudo e não precisem ficar vulnerável em outras pessoas para usarem esses corpos na área do crime, né? Da vulnerabilidade que elas estão. Meu E isso é Deus. muito triste. Isso é muito chocante, porque a gente olha É, de uma bolha, né? Porque, assim, mesmo sendo LGBTQIA+, a gente ainda tem essa bolha de... Ah, a bolha gay, homem, a bolha lésbica, mulher, mas mesmo assim a gente ainda está dentro do nosso corpo. Agora, quando a gente não se identifica, a situação é bem mais complicada, porque muito nossos corpos, mais. os corpos são marginalizados, eles são vistos como, às vezes, até objetos sexuais, o que é extremamente prejudicial Sim, e muito perigoso, né? Porque deixa o corpo vulnerável, você fica vulnerável, você não tem vaga de sim. emprego, você não tem acesso às outras coisas que pessoas cis têm, né? Sim, não temos acesso a nada. Hoje eu tenho acesso ao SUS de São Paulo porque eu adquiri algumas síndromes devido a todas as minhas crises psíquicas. Eu tive muitos problemas com o meu corpo devido a todos esses medos que eu tive, né? Que eu vivi e pelo fato de eu não estar perto muito da família, eles sabem de todas essas histórias. Minha família conhece toda essa história, mas eu não fiquei muito próximo, mesmo porque eles moram em outro estado. Então eu fico muito sozinha. Então essas dores causou em mim muitos problemas psíquicos, problemas de alergias, problemas que eu cuido até hoje, por causa Com certeza. dessas dores. Né? E hoje eu sou assistida pelo SUS por esse motivo. Não é por causa de uma assistência social voltada à mulher trans, não. Eu fui encaixada
em um tratamento no Emílio Ribas devido quê? Devido que eu tive um quadro alérgico muito grande com questões de hormônios, questões de PrEP e todos os tratamentos que a gente hoje tenta se encaixar, porque até hoje a mulher trans é dentro desses estudos que a gente termina sendo contada como realmente uma espécie ali viva e que tem uma vida e uma condição normal como qualquer outra. Eu tenho isso no Emílio Ribas. A minha psiquiatra é de lá, é de 10 anos, a psiquiatra, a endócrina. Então, elas hoje têm relatos sobre nós, sobre os nossos corpos. E eu acredito que é isso que tem ajudado a perceber que esses corpos são importantes de qualquer formato, né? Independente de qual eles sejam. Luiz, você que está na luta aí há bastante tempo, né? 45 anos, eu acredito que 45 anos você está na luta, porque é inerente à sua existência, você tem que estar na luta para você existir, Sim, coexistir aqui com a gente. Eu queria saber se tem se você tem notado diferença, se você tem notado evolução, porque independente de um presidente que não apoia essas causas, a gente ainda tem sim vereadoras que a gente elegeu da nossa comunidade, senadoras que a gente elegeu da nossa comunidade, deixa eu pensar mais o que é. Pessoas de representatividade sim, política que conseguem, aos poucos, com um trabalho de formiguinha, mudar sim, essa perspectiva de vida mesmo de mulheres trans, que infelizmente hoje tem sim. 33 anos, né, segundo os dados da ANTRA. Queria saber de você se você tem visto essa mudança de uns anos para cá, ou se o seu processo ainda está muito lento, ou se ele está caminhando para um melhor, para um futuro melhor, vamos dizer assim. Olha, eu acho que tudo é um trabalho de formiguinha muito lento, mesmo porque a gente já sabe que é uma questão de democracia, é uma questão de racismo, é uma questão que está infiltrada na nossa própria Constituição. Então é complicado quando a gente quer colocar esses corpos, ou mesmo quer ter resultado em tudo, quando a gente sabe que uma demanda de ordem está completamente bloqueada para que a gente possa entrar. Embora tendo todas essas dificuldades, ou tendo esse incrível, né, presidente que temos, a gente sabe que não depende apenas dele, não é só por causa dele ali, ele só está piorando a situação para todos nós, né? Porque a economia e a questão do país sempre esteve na mesma situação de onde ele está, ele só piorou. Mas hoje sim, temos sim grandes meninas representando. Na eleição de 2015 que eu trabalhei junto com o Quilombo Periférico aqui de São Paulo, com a Samara e todo o pessoal que estava ali junto, foi um trabalho muito incrível, foi onde também começou a causar em mim a questão maior da militância, porque a minha militância, ela vem desde que eu conheci a Uniafro. Eu era uma mulher trans que eu estava no modo piloto. Eu não estava entendendo que as coisas realmente, para a minha vida, ainda estavam mal resolvidas. Eu não entendia que 45 anos eu não tinha uma casa, que era porque tudo impede de eu ter uma casa, só porque eu sou um corpo trans, que dificulta o meu trabalho, dificulta toda a demanda para conseguir alcançar alguns objetivos, que é um sonho natural de qualquer ser humano. Então, quando eu cheguei na Uniafro, eu descobri dados sobre negros, sobre racismo, sobre índio. Hoje mesmo, antes de eu entrar aqui na live, estava tendo uma briga lá em Brasília por causa dos índios. Algo. Se o índio que era o dono do nosso país aqui, Exato. está lutando, minha amiga, para não pôr em fogo lá nos 26 tribos que são fechadas e separadas de nós, quem somos nós ainda como trans ou como corpo LGBTQIA+, para querer algo mudar, né? Mas acredito que nós estamos conseguindo aos poucos, sim, conquistar esses locais. Eu acredito que sim, a nossa fala está alcançando sim, é um trabalho árduo, eles não trabalham de ontem, eles trabalham há muito tempo para estar onde eles estão, e a gente vai ter que fazer o mesmo, né? A gente vai ter que construir através desses corpos que já estão aí representando outros corpos aparecendo para representar, e quando eles verem essa verdade, tudo conseguirá alcançar algum objetivo, com certeza. Ai, que bom. Fico feliz também de que esse trabalho de formiguinha, a gente aqui do Grupo Arte Mundana está fazendo. Acho que aos poucos a gente vai conseguindo levar informação. Te convido também, Isa, a entrar depois no nosso Instagram e ver as personalidades que a gente está postando. Inclusive, uma Sim, personalidade que eu pesquisei, inclusive, não sei se você conhece, o nome dela é Luma Andrade. Ela é a primeira mulher trans do Brasil a se formar em doutorado. Ela se formou em uau, 2012 e, assim, foi uma abertura de portas, né?
Mas segundo ela mesma disse isso, que não era um orgulho para ela estar nessa posição, porque mulheres trans já tinham que estar se formando doutoras, mestres Sim, há muito tempo, há muito tempo. E essa conquista foi de 2012. Então, assim, a gente ainda tem um caminho e um processo longo para continuar até chegar a uma utopia de uma sociedade igualitária, mas ainda assim, nosso trabalho de sim. formiguinha a gente está fazendo aos poucos, a gente está levando educação. Eu vou falar para o pessoal que está aqui na live que forem fazendo perguntas. Já temos perguntas aqui no final da live, a gente vou fazer todas elas para a Isa. Vocês podem ir perguntando se vocês forem tendo dúvidas no decorrer do assunto. Eu queria saber de você, Isa, como que é essa situação do seu corpo trans nos espaços da elite de São Paulo? Me conta dessa história e como é, porque porque é uma doideira, né? Você entrar, uma É, mulher empoderada, num espaço sim. de elite, né? Aquele espaço fechado, daquelas bolhas, né? Principalmente da bolha paulistana, né? Que é bem mais fechada Sim, ainda. Conta pra gente. sim. Então, no começo, eu sou, né, filha de nordestino. Então, tipo, ser palhaça, sempre tá fazendo aquele papel caricato, rindo e divertindo o outro, é muito grande. Só que eu sou uma pessoa muito amorosa. Eu sempre tive a ideia de que, como eu venho de uma família evangélica, eu tive que compreender que meus pais eram evangélicos e por esse fato, eles não entendiam meu lugar de fala e que eles não entendiam por que que eu era assim e que eu não tinha que forçá-lo a entender, porque na minha mente eu sempre imaginei, se eu sou trans, ou quem é gay, ou qualquer outra orientação, acho que tem um chipzinho desviradinho, que não tem como você explicar para o outro, não tem como você tentar falar para o outro, porque a chave não vira, ele só se entende daquele formato, ou ele foi projetado, ou está modelado naquele formato, que ele não consegue compreender os outros. Então, viver no meio desse mundo, principalmente hétero, né? Porque eu vim trabalhar em São Paulo, nos salões aqui nos Jardins, foi salões onde só tinha a nata, onde só tinha pessoas muito ricas, mulheres que viajavam os quatro cantos do mundo, né? E era muito interessante, porque como eu tinha ido para a Alemanha, vivido um tempo na Alemanha, aprendido algumas línguas, era interessante quando às vezes elas iam conversar uma com a outra na língua a qual elas achavam que eu não sabia falar, por ser um corpo trans, e eu estava ali ouvindo e entrava num assunto com elas e começava a conversar. Então começou tudo assim, começou algo muito natural, mas eu precisava assistir muitos eles. Eu acho que os dados que eu tenho hoje de pessoas héteros, brancas, eu tenho amigas brancas hoje que eu falo para minhas amigas que eu desconstruí elas. Elas não sabiam que o corpo delas, mesmo por serem mulheres, estavam sendo manipuladas, projetadas por uma elite branca, principalmente do homem, que às vezes tinha muitas amigas minhas que eu estava conversando, você já percebeu o que você está vivendo nessa relação, o que esse branco faz com o seu corpo, do que realmente você é. Quando eu começava a mostrar para elas, elas começavam a acordar. Então, tenho muitas amigas que tiveram esse relato, né, porque eu sempre tive essa força de não ver a mulher em vulnerabilidade, porque eu tinha vivido isso, né? Eu tinha uma história. Então, quando eu contava o meu relato do meu corpo, da minha transição, que foi por causa de uma civilização que não tem um aparato para cuidar de nós mulheres, principalmente eu, mulher, que dirá elas também naquele local de fala. Mas são muito complicadas, elas têm uma dificuldade muito grande por causa do poder e do dinheiro. É algo que você fala em meia hora e em 5 minutos elas estão fazendo tudo errado novamente. São corpos que têm muito poder, né? Estão muito manipulados e estão numa zona de conforto, né? Não tem tanto sofrimento como o meu. Mas foi importante eu estar ali e também performar essa mulher. E hoje todas elas estão me aplaudindo, tanto no Instagram como no meu Facebook, por tudo que eu vivi. E muitas delas vêm dizerem que eu não era para estar ali. Tem uma amiga minha mesmo, a Renata, ela fala, eu vejo, nunca vi você só puxando o cabelo. Você tem uma inteligência que tem que estar em um lugar muito, muito presencial para chamar a atenção dessas meninas, para ter outras Isabelas aí realizando seus sonhos. Exatamente. É o espaço, seu espaço de luta, né? Você disse que começou a militância só depois de conhecer o Uniafro. Não, não, não. Você conheceu sua militância desde quando você se entendeu mulher trans. Inclusive, nós, comunidade LGBTQIA+, eu sempre falo, cara, os corpos trans são os primeiros da linha de frente. Não existe. Primeiro da linha de frente de todas as lutas, de toda a batalha. Porque a existência de nós, a existência de vocês, é a existência da luta. Porque enquanto existirem corpos trans existindo para morar
E viver no nosso espaço é a luta. A Sim, nossa luta nunca vai acabar, mas com o trabalho de formiguinha, a sim, gente vai chegando lá. Eu queria sim, saber, sim. Isa, também, como foi a questão toda, na questão da matrícula da sua universidade, de como foi a recepção da universidade em receber você, em você estar se adentrando nesse novo espaço, né? Eu sei que não deve ter sido fácil e não, ainda assim vai ser um processo, né? Foi, ó, foi bem interessante. Quando eu pensei em voltar a estudar, né, então eu já tinha 27 anos que eu não estudava, né, que eu não pegava no livro, que eu não, assim, para estudo, na verdade. Para conhecimento na minha área de cabelo ou para outros conhecimentos que fossem necessários, eu sempre estava lendo, mas para estudar geografia, matemática, essas coisas, eu não tinha, nunca mais havia estudado. Então, quando eu iniciei, foi bem interessante, eu ficava pensando o que queria ser, tinha um fator muito interessante, que eu não tinha terminado o meu segundo grau. Eu achava que eu tenho um transtorno bipolar, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu tive transtorno desde cedo, porque o povo queria me colocar num local e eu queria ficar no local que eu era. Então, isso causa na gente muito desequilíbrio. Então, com 17 anos para 18, eu tive muitos problemas na escola. Eu comecei a ter problemas de dupla personalidade, mas não era, já era a bicha dentro de mim, a gay, a trans, Querendo querendo sair, querendo sair de qualquer gritar. jeito, ela tava louca, ela não aguentava mais aquela coisa de orar. E aí ela já pegava helicóptero, olha a loucura que eu inventava. Eu pegava helicóptero, ia parar não sei onde e falava que era outra pessoa. Enfim. E nisso eu não terminei o meu segundo grau. E eu falava assim, eu terminei meu segundo grau, gente. Eu sou uma pessoa super inteligente e tal. E eu fui fazer a busca para entrar no Enem. E eu descobri que eles não tinham o meu segundo grau completo, só tinham a oitava série e o primeiro ano depois da oitava série. Eu falei, e eu já tinha feito o Enem, porque eu acreditava que eu tinha o segundo grau. Aí eu e já tinha passado e tirado a nota do Enem. Eu falei, gente, mas como que eu não tenho? E entrei no Enem. Aí me falaram que teve uma época que o Enem estava dando oportunidades para as pessoas que não tinham concluído o terceiro ano, e que a pessoa, mas isso foi só até 2015, parece, foi 16, depois não ia acontecer mais assim. Mas comigo aconteceu, eu tirei a nota, fiquei tranquila. Quando eu fui entrar em contato fazer a busca das faculdades para eu ver quais cotas que tinham como mulher trans, eu encontrei uma vaga lá na Bahia, e essa vaga, só tinha uma vaga para mulher trans, e eu fiz ela, e a única nota que competia com ela era a minha, ficou somente eu lá, e quando eu anunciei, olha que interessante, a gente do corpo trans, a gente é tão discriminado que a vaga era para mulher trans, não tinha como eles fazerem mais nenhuma discriminação, mas eu já estava preparada para um monte de coisa, então eu fiquei, vão pedir meu segundo grau completo, vão pedir isso, vão pedir aquilo, eu ficava toda terça-feira olhando para ir no edital, nunca saía nada no meu nome, nada saiu no meu nome, só saiu que eu estava inclusa e depois que eu estava matriculada. Não pediram nada, só fiz declaração de que eu tinha segundo grau completo por escrito, né, que eu tinha concluído o ensino médio, que não tinha sido particular, tinha sido público, e que eu só tinha estudado até tal grau. E eles aceitaram, e depois eu li na cláusula deles que para mulheres trans, com a minha idade, você pode estudar somente 2 anos no ensino médio, que você já consegue uma vaga como corpo trans nas faculdades. Eu fiquei muito feliz em saber essa Legal. notícia. Olha só, eu também não sabia, viu? E é um artifício facilitador, né, Isa? Porque a gente sabe Sim, que mulheres trans, infelizmente, muitas delas não conseguem nem terminar o ensino médio, porque é, é, claro. é um momento. Gente, o ensino médio é aquilo, né? É um momento que tá todo aflorando, tá tudo, você tá se descobrindo, é aquela Os confusão toda na cabeça do rebeldes. jovem. Ah, você tá querendo gritar, a bicha dentro de você tá querendo gritar, e você tem que reprimir por diversas outras questões Sim, e acabam abandonando o ensino médio e tendo sua sim, vida marginalizada sim. por não completarem os estudos, né, Isa? Sim, sim. E saber que. E eu fiquei assim, eu tenho um amigo meu vizinho, ele também estuda, ganha também por uma bolsa. E aí eu sempre ficava perguntando para ele, eu falei, gente, eles não falam nada, eles me excluíram, mas assim, do total. Aí eu mandei um e-mail, falei, então vamos mandar um e-mail para saber como que tá o andamento da sua vaga, né? Eu mandei, eles falaram para mim, você já está matriculada, por isso que não foi nenhuma homologação, porque você já está incluída, você já é uma aluna, você começa dia tal,
seja bem-vinda, olha o edital. Então, tipo assim, foi muito mais fácil do que ser presidente. Ser presidente é difícil, ainda tem que levar facada, tem que fazer Pois é, teatro, tem que saber tudo, eu né, também amiga? Tem que fazer isso acho, tudo tem no que ser um corpo. monte de coisa. E daí foi muito interessante, porque foi muito fácil no sentido de que quando eu fiz o Enem, que a nota estava lá e que eles viram, foi muito prático. Eu mandei somente os documentos que foram necessários, né, que é endereço, tudo bonitinho, e que eu tinha concluído o segundo grau. Eu fiz à mão, que tinha uma declaraçãozinha já prontinha para você só assinar lá. E aí foi só isso, não foi nada. E a questão do meu nome também, eu já fiz a retificação do nome em 2014. Então já tenho o nome de menina desde Uhum. então, e a orientação sexual também é feminina. Então isso tudo já facilitou muito, porque já eu acho que já tinha toda essa documentação também, né? Já tudo encaminhado, né, Isa? Tudo já. É, não teve tanto sofrimento, né? Mas acredito que algumas meninas devem enfrentar, porque nos grupos que eu fiquei de mulheres trans que tinham cota, que eu coloquei, esse da Bahia eu fiquei sozinha, e outros que eu vi de meninas que eu também participei, tinha uma lá que era fodida, melhor do que eu, a nota dela era babadeira, com vontade de pegá-la. Mas ela tinha uma nota incrível, eu falei, muito bem, querida, vamos que vamos Ai, juntas. E ela ficou nessa vaga e eu fiquei na outra e estamos aí, e vamos, todas vamos elas se fazer formando já acontecer. já, né, Isa? Pois é, eu não Imagina, vejo, eu muito não feliz por vejo você. a hora. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigada. Pois é, e como é pra você? No dia que a gente se conheceu, você usou um termo, mas eu tentei lembrar hoje, eu não consegui. É, que passa, né? Você passa. Passa como uma. Sim, sim, é um termo que eu também ouvi com as meninas que trabalham na rua, que é um termo chamado que eu sou passável, que tem a Passável. beleza passável, que tem uma beleza muito feminina ou muito próxima à menina, que tem uma voz mais afeminada. Já Então, fiz as muito. meninas trans muito passável, a gente realmente, eu não sabia disso. Porque eu sempre falei que eu sou uma mulher trans, eu nunca neguei a nada nem ninguém, eu nunca deixei nem que um cara chegasse próximo de mim ou me beijasse sem antes eu dizer para ele. Eu acho que, da mesma forma que a gente fala aqui que a gente quer que o outro nos respeite, me beijar também eu preciso que ele saiba quem eu sou. Isso também é um respeito a ele, né? Porque eu não posso querer fingir que sou outra pessoa. Exato. Mas, então elas sempre me disseram isso, Isa, você tem uma aparência muito passável, Passável. então, tipo, para arrumar emprego, para entrar na faculdade, para fazer muitas coisas, se você tivesse feito muito cedo, você tinha conquistado, porque você tem uma aparência que realmente não incomoda a sociedade. É, passável é um termo que se utiliza para mulheres trans que se parecem com mulheres cis, né? Que passam Isso, despercebidas no meio da multidão, vamos dizer assim. sim, sobre isso. E tendo essa E eu não. aparência passável, vou usar esse termo, você acha que você conseguiu mais espaço do que as meninas que começaram a transição tarde, que têm os seus corpos, às vezes, com marcas de procedimentos estéticos de baixo custo, que a gente vê bastante, né? Meninas que trabalham Sim. nas ruas, que têm as ruas como a única possibilidade de se sustentar. Você entende que você, por ter essa aparência um pouco mais passável, você conquistou privilégios que essas meninas não têm? Olha, eu acredito que até onde eu não enxergava que era assim, que realmente eu era uma pessoa passável, eu não percebia. Por esse motivo, eu acho que é por isso que a transfobia, o racismo, a branquitude, às vezes, ela é muito perversa com a gente, porque eu era um pouco trans, mas como eu estava alienada à igreja, alienada a umas crenças, alienada, e no modo piloto, vivendo por viver, e por corpo ser passável, então eu ia fazer um curso técnico de cabelo, eu conseguia, eu ia fazer um trabalho de química, eu conseguia, eu precisava de uma vaga em colocar, eu conseguia, mas eu acho que tinha dois conteúdos em mim. Tinha essa questão da aparência, de ser muito mais afeminada, e pelo fato de eu trabalhar com beleza, isso também exige eu estar sempre arrumada, com uma aparência muito apresentada. E eu também acredito que é o formato que eu tenho de conversa com as pessoas. Eu acho que eu articulo muito bem na conversa e não tenho uma fala marginalizada, que isso também conta muito no meio da elite. Eu não uso muito palavrões, eu não sou muito de usar.
Eu não falo muito com muita gíria gay, eu não tenho muito isso. Eu hoje uso, mas antes eu não usava quase nada. Eu não sei o pajubá, que eu vim aprender depois. Então eu tinha realmente um formato de uma mulher meio branca, elitizada e que muito inteligente, que falava algumas línguas e que passava. Mas quando eu falei para você, conheci a Uniafro, esses dados foram mudando na minha cabeça. Eles foram dizendo, não, você é essa menina travesti mesmo também, que fica na rua, que leva facada. Você só tá aí porque realmente você é bonita, conversa bem e sabe lidar com as pessoas. Sabe se sair muito bem com hétero, mas não é essa a realidade, é a sua vida, as coisas que você quer conquistar para você. Então foi quando começou eu perceber que realmente, aí eu tentei a faculdade, foi quando eu comecei a estudar, tentei a faculdade, não tive dificuldade realmente para chegar lá, mas acredito também que agora as portas estão muito mais abertas do que antes. Mas acredito que meu corpo, os meus relacionamentos que eu tive amorosos, as famílias que eu conquistei em meio a tudo isso e as amigos foram através também dessa minha cara muito femininazinha aí que ajuda, bacana, para as pessoas não virem com 10 pedras, né? Como corra. Às vezes já levou corra, eu digo, olha, foi muito pouco. E acho que teve, eu fiz piada. Uma vez eu estava no ponto de ônibus com uma roupa fantasiada para uma passeata gay e me chamaram de João. João, vai ter futebol amanhã. Eu falei, que horas? Eu perguntei a hora para eu ir lá. Tá lá que eu vou montadíssima pro futebol. Isso. Então, assim, às vezes acontecem, já aconteceu, assim, mas foi coisa muito pouca, eu não percebo. É tanto que como eu te falei, né? Eu geralmente tenho que avisar para a pessoa, porque às vezes tem clientes minhas que às vezes vêm conversar comigo, perguntam o dia que eu menstruo. Se eu tenho filhos. Terceira semana do mês. Tem 33 anos que eu não faço isso, você acredita? Eu falava para elas. Então, tinha muito isso sim, isso ajudou bastante, ajuda bastante, porque geralmente na rua onde eu trabalhava, passava outras meninas trans que trabalhavam uma noite. Eu trabalhava durante o dia. E como elas trabalham com o corpo, elas usam muito mais o corpo exposto, né? Elas precisam mostrar o produto delas para poder vender. E a mulherada não entendia. Às vezes elas me falavam, Isa, por que você anda vestida, você anda tão arrumada, você parece uma mulher e as meninas andam nua? Eu falava, então, quando a gente quer vender cocada, coco, a gente não guarda lá no fundo do quintal e nem prende dentro do guarda-roupa. A gente precisa mostrar o produto, né? Então elas precisam mostrar para vender, para o seu marido comprar, os seus sobrinhos, os seus filhos. Então elas saem na rua para poder vender esse corpo, porque é o único formato de trabalhos que elas têm. Elas conseguem. Elas falam isso, elas conseguem, né? O único lugar que elas têm para conseguir. É tanto que você não acredita. Você acredita que depois que eu soube, que eu percebi que as meninas trans precisam ter esse trabalho, eu tive dificuldade de ficar em sites de babadinho para querer transar com esses homens de graça. Eu perdi a graça com isso. Porque na minha cabeça eu trabalho o trabalho da minha irmã, né? Precisa ganhar dinheiro, Nossa. porque eu já tenho minha profissão, já ganho meu trabalho. E como me perguntavam também, Isa, por que você não se prostitui? Eu lembro que antes, quando eu era criança, os meus vizinhos me davam dinheiro para me estuprarem. Então, eu sempre tive relação com dinheiro e sexo como estupro. Eu nunca imaginei em fazer prostituição, porque eu sabia que era um estupro pago, né? Eu estava aceitando dinheiro para ser estuprada. Infelizmente, então eu nunca quis. É o caminho que muitas irmãs, né, precisam seguir, infelizmente. E seguir em frente com esperteza, sabedoria, dinâmica e saber que o problema não é ela, né? Porque hoje o que a mulher travesti faz na rua é o seguinte, meu amor. Você tá com problema com orientação sexual, vem até a mim, porque você tá desnorteado, já passou pela irmã, passou pela mãe, já passou por um monte de mulher, sabe que não quer. Vem para mim também sem saber e ainda tenta me prejudicar. Olha, porque a nossa orientação está estampada nos 4 cantos do mundo, né? O deles não. Exato, são eles que se escondem e à noite eles procuram quem? Ô Isa, a gente tem algumas perguntas aqui. Vamos começar agora nos 15 minutos finais essas perguntas. Vou falar para vocês que tá bem. Aí assistindo, vamos fazendo as perguntinhas também, que eu vou lendo uma por uma e a Isa vai respondendo. Olha, pode deixar. Isa,
Você poderia citar alguma personalidade ou referência LGBTQIA+, que você tem, que você se inspira, que você segue? Eu gosto muito da Rita Von Hunt, Sim. que eu acho que ela é inteligentíssima. Gostaria até de ter um podcast igualzinho a dela, porque eu acho que informação é algo importantíssimo para a nossa classe social, e isso é muito importante. Toda mulher trans, todo LGBTQIA+, tem que ser cientista, tem que ser inteligente para a gente destruir toda essa estrutura que eles criaram contra nós. Eu acho que, sim, eu gosto da Rita Von Hunt, e o nosso Paulo Gustavo, que eu imitava ele, que eu fazia todo, e sou até hoje palhaça como ele, porque eu acho que ele era uma inspiração de toda a felicidade que um corpo trans, que um corpo LGBTQIA tem. Eu acho Exato. que são duas pessoas que eu me identifico muito. E a importância que ele tem também para levar a mensagem de Sim, amor e respeito a todos os meios e classes sim, sociais sim. ali, né? Eles conseguiam se adentrar. Sim, a gente não pode esquecer esses exemplos, a gente tem que utilizar esses exemplos para que a gente possa cada vez mais adentrar na casa dos outros, porque tem muita gente aí que está alienado. Se ele vê a nossa história, ele vai falar, uau, que legal, eles são gente Diferente, incríveis, tem gente exato. que vai adorar. Viu quão diferente é, né, Isa? Olha só, Sim, temos mais uma aqui do Ali. Ele perguntou, como que você, que cresceu na igreja e também com pais evangélicos, como que foi a sua aceitação sua com você mesmo como mulher trans? isso foi muito lindo. Foi muito lindo porque eu nunca acreditei piamente no que eles me falaram sobre a igreja, sobre Adão e Eva, só que existia um homem e uma mulher. Eu tinha um dado real que eu era uma mulher no corpo de um menino. Mas eu já me entendia como evolução. Eu não sei por que eu falo isso para minha psiquiatra, mas eu sempre achei que todas as informações que estavam ao meu redor, elas não eram reais. Eu obedecia porque eu era educada, precisa ser amada pelos meus pais, mas eu sempre percebia que tinha alguma coisa errada. É tanto que eu na igreja fui uma trans. Eu só cantava música de menina, eu fazia tudo que as meninas faziam, eu era filha de pastor, ninguém podia me proibir nada, né? E ainda ficava com todos os meninos da igreja, porque se não ficasse, eu falava para seu pai vai ser expulso da igreja que eu contar pro meu pai. Então, eu sempre fui eu mesma. Não foi fácil, teve muita coisa ruim, teve momentos de profecias, que é uma postura que eles têm lá de receber o Espírito Santo, que falava algumas coisas que para eles tinham um sentido e que para mim tinha outro. Então, foi muito difícil, mas para eu me encontrar com uma mulher trans foi muito incrível, porque eu quando fui para a Alemanha e que eu acordei desse coma, eu não era mais o Isaías, que foi o nome que meus pais me deram. Eu já não via mais ele em mim, porque na minha mente eu tinha cometido um suicídio. Eu tinha procurado um formato para me tornar mulher e eu poderia ter morrido. E ali, quando a Isabela nasceu daquele coma, que saiu ali, eu falei, eu nunca mais vou ser ele. Porque, olha, ele é louco, né? Ele vai tentar me matar todas as vezes. Então, eu preciso ser a Isabela. Então, foi dali que a Isabela ela começou a nascer. Eu tinha muito medo de ser Isabela, porque disseram que tinha um Deus, que era onisciente, onipotente, onipresente. Era horrível bater bolo com ele, porque eu sabia que ele estava em qualquer lugar e eu não ia conseguir me concentrar, mano, era o ó. E aí, e também tinha a questão dos meus relacionamentos. Às vezes eu estava dentro de um relacionamento e não dava certo, porque eu acreditava que Deus não estava naquele lugar. Então, foi bem difícil, mas eu consegui entender que isso não era Deus e que Deus talvez nem saiba que ele exista, né? Porque é uma coisa dos cristãos ou da filosofia cristã, mas eu comecei a desconstruir. Então a Isabela, quando ela se entende como espécie humana e não mais como uma filha de Deus ou uma criatura de Deus, ou como entendo como espécie humana, viva da terra, que eu sou produzida por ela, independente do meu pai ou minha mãe, eles somente a chave para que isso aconteça, e quem me construiu foi o planeta, e me construiu no maior formato que ele quis, e no modelo que ele desejou, fazendo com que eu seja uma mulher trans, e que performe essa vida, para que tenha dados disso para o próprio planeta, não é para mim, não é para você, não é para ninguém, porque nós somos a vida da Terra. Nascemos, temos dados para ela e voltamos a ela com esses dados, para que tudo vá se renovando, porque o planeta ele é algo que se renova e que se transcende, que se transforma.
né? Que se evolui, não que fica parado. Uma coisa de querer dizer que órgão genital sabe o que é macho, o que é fêmea, foi coisa criada por homem, não foi criada por Deus e nem por nada, foi por homem, porque a Terra não está julgando nós se nós performarmos ser um homem ou ser uma mulher, porque isso já performa os animais e a Terra não condena nenhum deles. Exato, Né? Isa. Ó, a Sayonara falou aqui, perguntou se você vai abandonar seus clientes de cabelo porque elas vão sofrer um monte. Não, as minhas clientes, por mais que eu venha trabalhar muito com todos esses projetos que a gente tem daqui para frente, principalmente porque eu tenho certeza que eu vou trabalhar com muita articulação, porque eu vou fazer uma faculdade de interdisciplinar em humanidades. Então eu vou trabalhar com corpos humanos, principalmente corpos trans. Mas eu vou ter atenção para todas as minhas clientes VIPs, elas sabem que já são minhas irmãs e que eu estou atendendo elas até hoje por causa desse fator, por causa do amor que eu tenho a elas mesmo. Eu sou o fato de estar aqui, né? Elas me ajudaram muito também nessa carreira. Você é muito amado, ó. A Samara falando que é sua fã, que te ama. A Beth Monteiro falando que te ama. Minha irmã, Beth Monteiro, Jasmeline, são minhas irmãs. Também amo muito vocês. Ó, eu tenho 90 sobrinhos. E pra gente finalizar aqui, Isa, com a última perguntinha que foi do Ali, ele perguntou de que forma você considera o atual governo, de como você vê que esse atual governo atrapalha na luta trans. Uma pergunta bem Uau! né? Eu acho que atrapalha de várias formas, porque hoje a nossa política, por mais que ela busque, né, a gente tem uma melhoria, mas sempre está fechada dentro desse formato que a visibilidade racial e LGBTQ+, mas não existe, eles não existem. Então, para mim, o que hoje foi construído através desse governo que a gente tem assistido não é favorável a nenhum ser humano, não precisa nem ser LGBTQIA+. Porque os números que têm acontecido de morte e de negligência, sabendo a gente que a gente tem uma eficácia linda de vacinação, eu sou usuária de algumas vacinas que têm tratamento e que é feito todo ano, lindamente, sem nenhum problema. E se hoje tem um problema, é que a gente não teve um governo essencial para poder fazer isso, né? Então, atrapalha sim. Não atrapalha mais hoje somente a vida do LGBTQIA+, a gente vê que atrapalha dos indígenas e de todas as pessoas que estejam em estado de vulnerabilidade. É sobre isso. É sobre isso mesmo. É um governo que realmente está sendo uma pedra no sapato, né, de muita gente, não só das minorias, né, Isa? Sim. Isa, eu acho que a gente está caminhando agora para o finalzinho da nossa live. Sim, claro, foi uma delícia. Te agradecer por estar aqui hoje. Você quer deixar alguma palavra? Galera, se quiser perguntar, é o tempo da última perguntinha, que nós só temos mais 7 minutinhos. Ai, que linda, minha família falando comigo, viu? Deus abençoe cada uma delas. Eu sempre falo com elas em nome de Deus, porque elas são pessoas que amam a Deus e que têm um amor grande por mim. E tenho um respeito muito grande por elas, né? Eu falo que eu amo a igreja evangélica, eu não tenho problema contra isso. Eu tenho um problema com alguns formatos que são criados e que eu tenho certeza que futuramente as igrejas serão totalmente diferentes do que elas são hoje. Eu acho que é uma questão de tempo, é uma questão de... Se a gente está passando por toda essa formação na nossa legislação para ter melhores posições em todos os gêneros, com certeza as igrejas também, né? Exatamente. Todo mundo num crescimento, né, Isa? Todo mundo numa evolução. O pessoal aqui falando, ó, mas já tá acabando, tá querendo mais, querendo mais. Isa, queria te agradecer muito. Obrigada. Agora, como última perguntinha, eu queria saber de você se você já sofreu algum tipo de preconceito no seu trabalho como cabeleireira. A última só pra preconceito. Eu acho que olha, não tenho, né? Porque se eu tivesse eu já tinha lembrado, porque eu tenho memória de elefante. Eu acho que preconceito eu nunca tive. Eu acho que eu já tive rivalidade profissional, né? Outras pessoas comigo pelo fato de eu ser bonita. Tô brincando. Tô brincando. Sou bonita pelo fato de eu ser...
É pelo fato de eu sou falante, eu sou muito falante. Eu tenho uma fala que é conquistadora, eu tenho uma fala que diz a Sayonara Maia, que estava falando aqui com a gente agora. A Sayonara fala, Isa, você é uma pessoa que você tem uma fala, você é formadora de opinião quando você fala, né? Você tem muita verdade, então as pessoas prestam atenção. Então eu tive problema com alguns profissionais, no sentido de eles terem a clientes deles, eu ter as minhas, mas quando eu estou com a minha cliente fazendo um relato do cabelo, eu faço toda uma ciência no meu trabalho. A outra cliente ouve e fica encantada e fala, eu posso marcar um horário com ela semana que vem? Aí eu tenho problema com isso, porque eu tô brincando, que eu tô pulando, que eu tô fazendo algo bem divertido. E aí termina, né? Porque mulher trans, você sabe, se a gente é trans e não tem preconceito com a gente tá livre, a gente tá liberta, a gente tá perto de mulher, a gente fica muito feliz. Eu adoro estar perto de mulher. Às vezes eu gostaria até de ser sapatão, porque eu ia casar com a mulher. Mas eu acho a mulher uma coisa incrível. É por causa de uma mulher que eu tô aqui. Exato. Quem transforma, olha, é o sofrimento de uma mulher que fez a existência da LGBTQIA+. Pois as mulheres de 13, de 14, de 15 anos que foram casadas, estrupadas, que sofreram, que apanharam desses machos, esses corpos sobreviventes, começaram a produzir gays, porque elas não queriam mais machos que machucassem ela. Começaram a produzir trans, e seu universo transformando nossas dores, através das nossas experiências corporais aqui no planeta. E aí vai se transformando, nascendo pessoas lindas, como você, como eu, como qualquer um que está nesse planeta. Todos nós, exatamente. Olha, você é Não é muito amado, o verdade? pessoal aqui falando que gostou muito. Você vai muito longe. Isa, mulher determinada e motivação para todas nós. Deus te proteja sempre. Que live incrível, maravilhosa. Sempre gostei de te ouvir, tá vendo? Tá todo mundo já te amando. Isa, Que te amo bom, que mesmo. bom. Queria Eu te amo todos agradecer. vocês. Agradecer muito por estar aqui com a gente. O espaço do Grupo Arte Mundana é para todos e todes, para todos nós, para a gente poder falar, para a gente poder se expressar. Muito obrigada por fazer parte dessa live, viu? Imagina, imagina. Eu fico grata a você, fico grata também por ter te conhecido naquele dia Muito e por bom. a gente ter esse elo tão gostoso e hoje eu estar aqui com você participando dessas nossas histórias, né? Porque você está Exatamente. construindo, nós estamos construindo as nossas histórias, então isso é muito importante. Eu agradeço a cada um que entrou, que falou, que eu não pude responder, que eu amo muito cada um de vocês e que todos possam assistir o meu legado, porque vai vir muita coisa legal daqui para frente. Com certeza eu vou ter um canal, eu vou fazer coisas assim para vocês ficarem mais e mais apaixonados, tá E bom? pode contar com o Grupo Arte Beijão. Mundana, que a gente vai compartilhar, que a gente vai falar Sim, bastante aí. Até a com Mari tá aí com a certeza. gente também. Olha, muito boa noite, Mari. Muito bom estar aqui com vocês. Agradecer a todos Prazer, que meu amor. compareceram. Falar também para todo mundo que está aqui que a Pride Week vai continuar, meus amores. Hoje foi só a live Sim. maravilhosa da Isa, mas no dia 25 nós teremos a live com João Felipe falando sobre representação política LGBTQIA+. Olha só, a Thalícia tá aqui também. A Thalícia vai estar no domingo. Calma aí que eu vou chegar no domingo ainda, ó. Perfeito. No dia 26 a gente vai ter a live com o Gaê falando sobre música positiva, que vai ser uma live com música e com papo sobre HIV. Então, se você tiver Uau! alguma dúvida, entra e pode mandar, que a gente vai falar bastante sobre o assunto. E no dia 27, a gente vai encerrar a nossa Semana do Orgulho, que dia 28 é o Dia Nacional do Orgulho LGBTQIA+, Sim, o Dia sim. Internacional, desculpa, do Orgulho LGBTQIA+, vai ser a nossa live artística com personalidades LGBTQIA+, para acalentar ainda mais o Dia do Orgulho. Com Isa, você está certeza. convidada, viu? A estar com a Com gente certeza. nesses outros dias. A gente vai encerrando por aqui hoje, que está dando a nossa 1 horinha de papo. Eu gostaria de agradecer Perfeito. muito a vocês. Um beijo. Um beijo. E lembrar Foi que essa live vai lindo. ficar salva, hein? Então compartilhem e manda para todo Perfeito. mundo. Pode deixar. Beijão. Tchau, tchau. Um beijo, pessoal. Boa noite para todo mundo. A live tá salva, hein? Manda pros amigos.